Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. Os membros da igreja devem ser unidos? Bem, em João, capítulo 17, Jesus orou pela unidade de todas as pessoas que viessem a seguir e obedecer à sua vontade. Diz assim, versículo 20 e 21 do capítulo 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha, quando Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, ele falou da unidade entre eles também. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, dizendo assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então vamos dividir em alguns pontos a respeito de como é que devemos ser unidos, o que Deus espera de nós, da sua igreja aqui. Então, o primeiro ponto, somos irmãos. Paulo usou vários termos para ajudar os cristãos de Corinto a entenderem como deveria ser o relacionamento entre eles. No que diz respeito a serem chamados do pecado para viverem vidas santas perante Deus, eles foram designados como santos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E diz assim, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No que diz respeito a serem parte uns dos outros, Paulo os descreveu como sendo membros de um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e versículo 27 diz, a descrição usada mais do que qualquer outra foi a de que eram membros da mesma família e, portanto, irmãos. Ele se dirigiu a eles dessa maneira, pelo menos 20 vezes, em Coríntios, a primeira carta. Então eu vou passar uma lista de capítulo e versículo, para que vocês possam então depois lerem e verificarem. E aí então começa em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que ele fala a respeito dessa situação de serem membros da mesma família e, portanto, irmãos. Então, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 26, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 6, capítulo 7, versículo 24, versículo 29, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 33, capítulo 12, versículo 1, capítulo 14, versículo 6, versículo 20, versículo 26, versículo 39, capítulo 15, versículo 1, versículo 31, 50, 58 e capítulo 16, versículo 15. Praticamente nós vemos isso em todas, somente um capítulo, que é o capítulo 13, que nós não vimos, mas nós conhecemos bem esse capítulo. Mas todos esses, ele lembra a respeito de que somos família, portanto somos irmãos uns dos outros. O apóstolo também mencionou que o Cristo ressurreto aparecerá
a mais de 500 irmãos de uma só vez. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que diz assim: Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Isso Paulo relatando daquela época deles, enquanto eles estavam vivos. E também vemos em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 20, praticamente quase no final da carta, Paulo menciona a respeito dos irmãos em Éfeso, que estavam reunidos e mandavam saudações aos coríntios. Vejam, capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 20, melhor. Diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. Da Ásia, no caso ali, a gente vai ver qual. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Isso em Éfeso. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Então, em Cristo, todos os que estão em Cristo, de forma verdadeira e correta, são família, são irmãos. Bem, os irmãos coríntios não pertenciam todos à mesma família física. Paulo referiu-se literalmente à família física quando falou dos irmãos do Senhor. Isso, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, menciona essa família. Ele estava pensando em Tiago, José, Judas e Simão. Marcos capítulo 6, versículo 3 fala: meio irmãos de Jesus na família de José e Maria. Paulo mostrou que o relacionamento existente numa família física tinha algo significativo para ser sugerido em relação à família espiritual de Deus em Corinto. Então, maior do que a ideia de uma casa sendo uma família, como a de José e Maria e seus filhos, é a ideia dos descendentes de uma pessoa serem chamados de família dessa pessoa. Todo judeu retrocedia a um homem, Abraão, como o que deu início à sua família. Mateus 13, versículo 9. Quando Ananias chamou Saulo de irmão, Atos capítulo 9, versículo 17, para quem já conhece a história, ele estava usando esse termo relativo à família no contexto de nacionalismo, ou nacionalidade, porque os dois eram judeus. Saulo era irmão judeu de Ananias, e após ser batizado, tornou-se então irmão de Ananias no Senhor Jesus Cristo. É como dizer também da passagem de Atos capítulo 2, versículo 37, que nós conhecemos bem, da pregação que Pedro fez, e logo depois que ele termina, então, o que acontece? Há uma pergunta: que faremos, irmãos? Isso eram os judeus perguntando à família deles, que eram os próprios judeus que estavam ali pregando. Os apóstolos eram judeus. Pedro era judeu. Então a pergunta era para a família judaica. Eles ainda não eram irmãos em Cristo. Eram irmãos da mesma nacionalidade. Mas após o batismo, como nós vemos no versículo 38 de Atos 2 e 38, vemos que estes se tornaram irmãos, família de Cristo. Agora, um outro ponto. Somos uma família espiritual. Bem, o Espírito Santo achou por bem falar dos cristãos como formando juntos uma família espiritual, apoiando-se na ilustração da família natural de um homem e depois na ilustração de uma família nacional. Nenhuma ilustração é perfeita. Nenhuma ilustração é perfeita, mas essa analogia
é significativa, como vimos. Na família espiritual, não há nenhuma mãe como esposa de Deus, mas há um pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. Há um irmão mais velho. Romanos 8, versículo 29. E há irmãos e irmãs nessa família. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Então vamos ver pelo menos uma passagem, ou melhor, vamos ver essas três. Então, 1 João 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Essa é a passagem que fala sobre que há um pai. Agora, há um irmão mais velho, Romanos 8, 29, que diz assim: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como vimos, temos um irmão mais velho. Agora, há outros irmãos e irmãs, como nós vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Pois tanto o que significa como os que são santificados, ou melhor, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Isso tanto homem quanto mulher. Espiritualmente, os pecadores convertidos são gerados por Deus Pai. Isso Tiago, capítulo 1, versículo 18 fala. Através da palavra de Deus, 1 Pedro 1:23, nascendo uma segunda vez da água e do Espírito agora, João 3:5. Eles se tornam irmãos e irmãs do irmão mais velho, e ele não se envergonha deles, como nós vimos Hebreus capítulo 2, versículo 11. Um outro ponto. Somos ligados uns aos outros pelo amor. Assim como uma família física sadia tem prazer em demonstrar amor fraternal, Deus planejou que sua família espiritual pratique, e se alegre com o amor fraternal. A palavra grega Filadélfia, que significa amor fraternal, era o nome de uma das cidades onde estavam as 7 igrejas da Ásia, que nós lembramos em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O Espírito Santo, sem causar surpresa, escreveu muito sobre Filadélfia. Então, vemos isso em Romanos 12, versículo 10, que fala: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Filadélfia, preferindo-vos em honra uns aos outros. E nós vemos também isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 até o 11, que diz mais ou menos assim: No tocante ao amor fraternal, que nós sabemos que é a palavra Filadélfia, não há necessidade de que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para que todos os irmãos em toda a Macedônia, Então, seja constante o amor fraternal, Filadélfia. Isso lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Um outro que nós vemos também: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros
ardentemente. Isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Então nós vimos algumas passagens que dão referência a esse amor fraternal. Agora, um outro ponto. Precisamos buscar, então, unidade. E nós podemos lembrar muito bem de um Salmos capítulo 133, versículo 1 até o 3, que fala sobre a unidade que agrada a Deus, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Olha, algumas coisas são boas para nós, mas não são agradáveis. Por exemplo, trabalho. Isso a gente vê em Tito, capítulo 3, versículo 14. Disciplina. Provérbios 13 e 24. Também Hebreus 12 e 11 também fala sobre disciplina. Algumas coisas são agradáveis, mas não são boas para nós. Por exemplo, prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 25. Dormir e comer demais. Provérbios 6 e 10, versículo 11, capítulo 23, versículo 21. Bem, alguém disse assim: tudo que eu gosto de fazer é ilegal, é imoral ou engorda. Existe uma coisa que é boa e ao mesmo tempo agradável. Irmãos viverem juntos num só coração e numa só alma, visando nos ajudar a enxergar como é agradável a unidade. O Espírito Santo usou a ilustração do óleo perfumado misturado com as especiarias aromáticas, entre elas mirra, cinamomo, calamo e cássia. Isso que a gente já viu em uma das lições em Êxodo, capítulo 30, versículo 23 até o 27. Essa mistura deveria ser o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Ninguém além do sacerdote tinha permissão de usar essa unção. O aroma agradável liberado por cada sacerdote que passava era comparável ao aroma da harmonia fraternal. Uma segunda ilustração foi usada por Davi para elogiar a unidade fraternal. Quando a neve evaporava do Monte Hermon, que fica 28.600 metros de altura, o nevoeiro se arrastava quase 200 quilômetros ao sul, assentando-se na forma de orvalho no Monte Sião, 7.500 metros de altura. Os judeus de Jerusalém, vendo o orvalho nos jardins, reagiam com gratidão e alegria. Qualquer pessoa de raciocínio correto reage da mesma forma quando vê irmãos vivendo e trabalhando juntos como Deus quer. Isso agrada a qualquer um. Um outro ponto. A discórdia é desprezível. Vamos ver. O mal em irmãos deixarem de viver e trabalhar juntos em unidade é visto no assassinato de Abel por seu irmão Caim e no escárnio do jovem Ismael, aos 20 anos, quando seu irmão estava sendo desmamado. Gênesis capítulo 4, versículo 8 e o capítulo 21, versículo 9. Da mesma forma, quando Jacó trapaceou seu irmão gêmeo, não é de admirar que passou Esaú a odiar Jacó. Gênesis 27, versículo 41. E fez planos para matá-lo. Aquele que espalha contenda entre irmãos é uma abominação ao Senhor. Isso a gente pode ver em Provérbios 6, versículo 16 até o 19. Apesar desses avisos e exemplos que nós temos, há irmãos e irmãs que se mordem e devoram uns aos outros e são
falsos irmãos. Nós vemos isso em Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15, do capítulo 2, versículo 4 também. Mais um outro subponto: a separação pode ser pacífica. Então, tão importante quanto viver juntos, há algo pior do que viver separado. Dois irmãos viverem como cão e gato, mordendo e se devorando um ao outro e ainda perderem suas almas. O sábio Abraão, vendo o que iria acontecer se ele insistisse em ficar junto com o pessoal de Ló, aconselhou que se separassem amigavelmente. Ele sabia que não se devia consentir em contendas em nenhuma circunstância, porque somos parentes chegados. Isso ele disse lá em Gênesis 13, versículo 8. A separação não era ideal, mas era o mal menor. E Abraão agiu bem, retirando-se então dali. Quando Paulo e Barnabé tiveram uma desavença lá em Atos capítulo 15, versículo 39, que nós sabemos bem, sem possibilidade de estarem em acordo, mesmo sendo ambos irmãos nobres, a separação acabou resultando em bem. E de modo semelhante, algumas congregações, em vez de permitir membros se degladiando, podem muitas vezes, através da separação, propiciar o avanço da causa do Senhor com maior eficácia. Ok. Vamos ver mais um subponto. Justiça pode demandar separação. Nos exemplos, então, acima que nós citamos, nenhum princípio absoluto exigia separação. Mas há casos em que a união é errada. Era desagradável para a igreja em Corinto ter de expulsar um membro, mas o preço a ser pago por manter tal indivíduo na comunhão seria muito maior. 1 Coríntios 5, versículo 13. Paulo queria unidade com os irmãos judeus de Jerusalém na questão da circuncisão. Ele sempre tentava ser todas as coisas para com todos os homens. Isso 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Todavia, quando isso significou obrigar um cristão gentil a ser circuncidado, Paulo considerou exorbitante o preço a ser pago pela unidade. Ele se recusou a atender aqueles irmãos exigentes, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Isso Gálatas 2, versículo 5. Hoje, quando irmãos exigem em nome da unidade que não haja aulas bíblicas, nem lares assistenciais para crianças, nem cooperação entre congregações, eles estão agindo como legisladores humanos. Quem acredita que a igreja deve apegar-se firmemente à sua liberdade, isso a gente vê em Gálatas 5, versículo 1, mesmo que isso resulte em divisão, não se rende às boas obras realizadas através das aulas bíblicas, da assistência a órfãos e da cooperação entre igrejas visando um bem maior. Semelhantemente, quando a falsa doutrina, cada pessoa deve decidir por si mesma até que ponto a tolerância é uma virtude. Biblicamente, chega uma hora em que o mandamento celestial deve ser executado. Não tem como. Romanos 16, versículo 17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. 2 pontos, divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes,
O que então vocês fazem? Afastai-vos deles. Vamos ver um outro ponto. Precisamos evitar partidarismo. A clara mensagem de 1 Coríntios era que o povo de Deus naquela cidade estava tendo um problema de partidarismo em relação a pregadores. Eles estavam se dividindo, dizendo: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 diz isso. Embora esse partidarismo seja pecado, é verdade que os pregadores são importantes, atuando como uma ponte para levar os pecadores ao Salvador. Eles fazem parte do plano celestial. Isso nós vemos em Romanos 10, versículo 13 até o 15. Apesar disso, os pregadores em si mesmos não são importantes. Eles não têm em si o poder de conferir a graça. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 até o 7, dizendo assim: quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento é essa pessoa. Então, no decorrer dos séculos, pessoas desinformadas, influenciadas por pregadores de forte personalidade, têm olhado mais para líderes humanos do que para o líder maior e o pastor supremo, Cristo. Então, vamos concluir essa lição. Como cristãos, não devemos depositar nossa lealdade num pregador ou num líder que temos aprendido a admirar, mas em Cristo. O padrão de unidade centrada em Jesus só é encontrado no Novo Testamento, no ensino dos apóstolos, Atos 2:42. Nele aprendemos o que é verdade em termos de religião e onde está o espírito de erro que nós vemos em 1 João capítulo 4, versículo 6. Então, só no Novo Testamento a unidade da fé é possível. Isso Efésios 4:13. Devemos nos centralizar em Cristo, o caminho e a verdade e a vida. João 14, versículo 6, nós conhecemos bem. Mas, para fazer isso de maneira prática, é preciso darmos o devido valor à palavra da verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Para quem já conhece o escritor Ed Cloer, vai se lembrar de uma frase que ele mesmo disse. E diz assim: a unidade dos crentes devia ser o desejo mais valioso e importante no coração de Jesus, ou ele não teria orado por ela na noite anterior à sua morte. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos conceda uma compreensão verdadeira, um conhecimento verdadeiro da palavra verdadeira que vem da Bíblia, que vem de Cristo, que vem dos apóstolos e do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente entender como devemos ser unidos em Cristo. E como nós vimos, os membros da igreja, num todo, não só num ponto, mas num todo, precisam estar unidos em Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.